Estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço 643 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva. Indique o canal para um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Lembro também que nós temos as últimas entrevistas, últimas entrevistas excelentes. Senador Fábio Contarato, senador Omar Aziz, discutindo futebol e contando a sua carreira, bem interessante a entrevista com o Vampeta, a entrevista com o doutor Ubiratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, que trata dessa PEC 05/21, que tem enorme polêmica que está tendo aí. Temos já uma série de entrevistas já programadas até o final do próximo domingo, né? Então, sempre nesse sentido, dá um amplo painel do que está ocorrendo no Brasil. Lembro também que nós criamos o Clube de Membros, está escrito assim, seja membro, dá uma clicadinha ali, tem todas as informações, né, sobre um conteúdo exclusivo que a gente vai fazendo durante o mês e alimentando esse canal exclusivo de contato com vocês no Membro. Clique lá, seja membro, tem todas as informações. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Bem, estava aqui passando aqui todo o noticiário, claro, hoje é um dia mais tranquilo, evidente, né? É um feriado, 12 de outubro, né? Um feriado que ora era a descoberta da América, ora o Dia das Crianças, e depois do governo Figueiredo virou o feriado de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil, né? Já esse feriado já teve várias mudanças lá atrás, na Primeira República. Um dia depois eu até retomo uma vez a conversa que nós tivemos aqui sobre os feriados nacionais e a polêmica que foi no início da República a criação aí dos feriados nacionais, feita logo em 1890, num decreto do governo provisório, que depois dá origem a um livro do Rodrigo Otávio, a Feriados Nacionais, uma espécie de cartilha, de manual, que era para explicar os feriados republicanos, né, especialmente para os professores nas escolas e para a sociedade, que nem sabia bem direito o significado daqueles feriados, que houve uma radical alteração e só tinha um feriado religioso, o resto todos os outros foram abolidos pela República, uma república laica, a República de 1889, que tem como referência a Terceira República Francesa. A República Brasileira, desculpa, ela é muito influenciada pela Terceira República Francesa. Deixa eu até pegar a Constituição aqui, se eu precisar utilizá-la. Passei aqui todo o noticiário, vi, tem umas coisas caricatas, eu queria só retomar, vi notícias aí, né? O Pastor Mala é uma das coisas mais caricatas. O que mostra, eu estava conversando com um amigo, discutindo, entender aonde surgiu toda essa turma, Edir Macedo, R.R. Soares, Pastor Mala. Por que surgiram no Rio de Janeiro? Né? O que estava acontecendo ali especialmente? Né? Evidente, qual esse significado? Não é só o acidental, deve ter mais coisas. Deveríamos sentar, poder estudar. Eu vou tentar também procurar trabalhos na área de sociologia da religião, tem belos especialistas, mas é interessante. Agora, o Mala é demais, porque o Mala se julga um líder político, está cavando lugar, dizem alguns, para ser vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. É uma figura patética, né? Tudo, o personagem é patético, uma coisa caricata, porém é um homem mau, um homem cruel, um homem que corrobora o genocídio de 600 mil brasileiros, que apoia Jair Bolsonaro, que acha que tudo aquilo é normal, um homem que não defende valores alguns, nada de cristianismo. Isso daí, por isso que eu falo, é um vendilhão do tempo, né? São sepulcros caiados daqueles que já foram ditos tantas e tantas vezes. Mas o Mala, que agora decidir, sim, o Mala, ninguém sabe por quê, mas o Mala vai colocar uma PEC, sim, a PEC do Mala, que a gente vai dizer que tudo passa por ele,
para o pastorzinho. Né? É uma figura patética, patética, e hoje até cobrando o Ciro Nogueira, lá, que também não é flor que se cheire, mas está tudo dentro daquela caterva, né? E o Ciro Nogueira dizendo, o pastor não sabe direito do que está falando, não falou diretamente dessa forma, tal, mas é isso, está totalmente desinformado, porque e ele quer, e aí o Mala ficou satisfeitíssimo com a resposta, falando, ele não desmentiu que se reuniu com o Renan. Quem é o Mala? Que tempos, hein? Que tempos, hein? Tempos que Mala tem poder, o Mala. Eu lembro quando o Mala fazia assim, ó, ele punha um relógio de ouro, eu não sei, faz tempo que eu não vejo o Mala pregar, o gozador, eu não vejo ele pregar. Ele punha um relógio de ouro e fazia assim, parecia um senhorzinho Malto, Lima Duarte, da novela Roque Santeiro, né? Ele ficava fazendo assim, o Mala. Aí você via aquele relógio, porque o ouro era Deus. Deus no comando, em nome de Jesus, porque o ouro era o significado que ele tinha, de alguma forma, contato com Deus, colocava a mão, tudo funcionava. Ah, Mala, tu és patético, ridículo, né? Mas esse homem, olha que tempos vivemos, tempos sombrios, esse homem tem poder, e ele quer alterar a cabeça do artigo 101. Eu não sei, veja aí, Mala, arruma essa turma, essa caterva de baixíssimo nível, gente, né, preconceituosa, gente medíocre intelectualmente, preguiçosa, ociosa, como tu, né? Veja assim, grande Mala, o Supremo Tribunal Federal é a cabeça do artigo, o caput. Não vou falar caput, porque você acha que é palavrão, né? Porque você é ignorante, né? É a cabeça do artigo, vai, Mala. O Mala, grande Mala. A cabeça do artigo diz o seguinte: Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros escolhidos dentre os cidadãos, ele vai falar cidadãos, provavelmente o Mala. Vamos lá. Com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Né? Então, você tem um limite, não pode ser menos que 35, nem mais que 65. De notável saber jurídico e reputação ilibada. E ele quer colocar a questão do evangélico, né? Como se aqui fosse uma república evangélica. Ele quer transformar o Brasil no Irã. E ele ser o nosso ayatollah. O Mala, né? O Mala. Então, é um negócio absurdo. Ele tem umas bobaginhas dele dizendo aqui, um sujeito medíocre, ocioso, ressentido, né? Que não tem a mínima formação, qualquer uma, inclusive, no campo da teologia, desconhece tudo, é um pobre coitado, mas fruto desses tempos. E o duro são os políticos que vão pedir bênção, como se ele, é uma coisa que eu tenho insistido, isso aqui, como se ele controlasse votos. Quem é um político que eu ver, se eu for votar o ano que vem, se eu ver que ele vai procurar essa caterva, eu não voto nele, mesmo ele sendo um bom candidato. Porque não precisa, se o sujeito é bom candidato, ele fala para todos, ele não precisa ter a mediação do pastorzinho, do vendilhão do templo, qualquer dessas seitas aí, todas essas seitas aí. Não precisa disso. Você tem um contato direto com o eleitor, por aqui, ou pela televisão, por contatos pessoais. Tem de acabar dessa história de beijar a mão, dessas figuras. Inclusive, eu só voto em candidato a presidente que se comprometer a alterar as concessões da Rádio TV. Chega de dar isso para seitas que fazem disso uma fonte de dinheiro e de enganação. Né? Eu não aguento mais o outro vendendo feijão. Feijão, quero para curar da Covid. Sim, o do chapelão. Já estou cansado disso. Acho que você também só tem no Brasil. Vai na Europa, vê se tem isso. Não tem. Então, eu só voto em candidato que cumpra a Constituição, Estado laico. Quem for beijar a mão dessas seitas aí, desses enganadores, não tem o meu voto. Espero que não tenha o seu. Sugira, uma sugestão. E temos de alterar as concessões. E ninguém pode vender concessão. Isso é importantíssimo. Né? Se a concessão foi para o A não pode vender para o B, porque a concessão pública não é dele, é da União. Agora, isso também não significa, é importante ressaltar, por isso que nós vamos trabalhar com relações binárias, sempre não fazemos isso aqui, que você vai ter censura, isso é outra coisa. Agora, temos de alterar a forma de concessões de rádio, TV e religião, qualquer que seja, não pode ter qualquer concessão de rádio TV. Jornalismo, a rádio TV é jornalismo, não é catequizar para a religião A ou B. Que ela crie seus próprios instrumentos. Não tem hoje as redes sociais? Use isso. O que é isso, usar de concessões de rádio?
e de TV, como vem fazendo de forma... É uma verdadeira vergonha o que acontece no Brasil. Em horário nobre, você tem lá o João Gilberto, o pastor Bossa Nova. Uma piada, nada contra o João Gilberto, pelo contrário, é um gênio da música. Por sinal, quando morreu, o Bolsonaro nem fez uma tuitada, nada disso. O Bolsonaro é um sujeito baixo, né? É lá daquele bafão, daquele submundo do crime lá do Rio de Janeiro. Acho que ele está preocupado com o João Gilberto. Mas o Herrero Soares fez aquele gênio Bossa Nova que o pessoal gozava. Né? Tudo baixinho, mas é igual também. E toda essa turma, Edir Macedo, Herrero Soares, Valdemiro e o Mala, chega desse pessoal, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. E precisa ter coragem, porque na hora que você tiver um presidente que confronta esse pessoal, eles acabam. Você não precisa lá beijar a mão deles. Não precisa. O eleitor vota no que quer. Aí eles ficam assim, tem um aqui, aqui na região do Brás, uma dessas outras também, aí, eles sentam num trono. Isso, ele se sente ungido pelo Senhor. Se a gente contar uma história, fazer um livro, né, contando tudo o que essa turma faz por aí. Então, nada. Então, nesse espaço não tem nenhum espaço para fazer divulgação nesse sentido religioso, já que esse espaço privado, né, e nem nesse sentido de perseguição a qualquer denominação religiosa. O que eu estou dizendo aqui, e isso é importante, é o uso político, econômico e de ilusão de milhões de brasileiros. Temos de acabar com isso. Né? Se quer ter o seu meio de contato, use as redes sociais, crie o seu jornal, faz a sua revista, agora deixa o rádio e televisão do lado. E não creia o político que eles têm algum controle do seu rebanho. Não tem. Né? Não tem. E vocês vejam que todos os partidos vão beijar a mão dessa turma. Todos. Veja aqui, quando inauguraram o Templo de Salomão, construído ilegalmente. Hein? Construído ilegalmente. Vai lembrar, deixaram passar e está lá, tudo ilegal. Né? Inventaram que o Templo de Salomão é daquele jeito. Queria saber que alguém me explicasse como é o Templo de Salomão. Eu gostaria, historicamente, que você pegasse as informações históricas, mas invente. Você sabe que é a invenção das tradições, assim como no centro da cidade de São Paulo tem lá o pátio do colégio e inventaram aquela igreja como se fosse do século XVI, evidentemente que não tem nenhuma relação, inclusive que nem tinha igreja lá no século XVI, era uma cabaninha. Mas vamos, ela tem a ver mais com o quarto centenário de 1954, mas vamos deixar isso de lado e adentrar no que nos interessa. Né? Eu só passei rapidamente porque eu vi o Mala aqui, vi o Zé Trovão, né? O Zé Trovão está muito triste, quer ser caminhoneiro no México, ele conhece muito bem o México, ele vai virar caminhoneiro, e disse que está morando na casa de um amigo e tem 4 filhos, ou algo parecido aqui no Brasil. Eu queria saber quem é que sustenta o Zé Trovão. Ainda ninguém me respondeu essa pergunta, né? Assim como a Sara Geromini. Lembra da Geromini? Vulgo Inter? São os criminosos, aquela gente perigosíssima, nazifascista, bolsonarista, que sustenta essa turma aí, né? E vamos lá, tinha umas outras coisas, mas eu só anotei aqui, essa não vou nem falar, vou deixar um dia aí para escrever um artigo sobre isso. Aí tem umas coisas que eu vejo aqui, eu fico horrorizado, né? Que parece que quanto mais mais trágico. Tem o que a gente vê assim de escatológico, quanto mais escatológico, mais notícia. Então a pessoa produz, né? E a internet é assim, se uma fala uma coisa escatológica, a outra vai falar pior ainda, e a outra pior ainda, e a outra pior ainda. E as pessoas também, né? Deus do céu, quando você vai baixando a barra, você vai vendo cada negócio, fala, onde estamos? Oh Deus, onde estamos, que não responde. Mas vamos lá então tentar ver esse Brasil, né? O Brasil cruel. Eu sempre tenho insistido que a pandemia apresentou um Brasil que eu não conhecia, um Brasil cruel, mas muito mais cruel do que eu imaginava. Evidentemente, ao longo da nossa história, nós já foi motivo de vários encontros nossos, não podemos dizer que a nossa história foi aquela coisa rósea. Pelo contrário, o Brasil foi o último país que aboliu a escravidão no mundo ocidental. E isso não é pouco, em 1888. Né? Então, e aquilo ficou enraizado na sociedade brasileira e entrou isso no regime republicano e no século XX, né, de diversas formas. E temos ações ultraviolentas ao longo da história brasileira. Mas esse Brasil cruel que apareceu durante a pandemia, sinceramente, eu imaginei que ele não era assim. Eu tinha uma imagem do Brasil, eu estava errado.
né? E a CPI me ajudou muito também, ela ainda está em andamento, né? Não vai o Queiroga mais depor na segunda-feira, no dia 18, o relatório deve ser aprovado no dia 20, e aí vai ter toda a distribuição do relatório, né? Faço questão de lê-lo, inclusive, tenho compromisso com vocês ao recebê-lo, fazer uma síntese e apresentar esse relatório. Eu acho que isso é uma coisa importante, é um relatório histórico da principal CPI da história do século XXI, isso com absoluta certeza, né? Porque nós temos 600 mil mortos atrás, e o trabalho sério que foi feito, muito sério. E nos próprios depoimentos da CPI, eu ficava assustado com as pessoas. Falava, não é possível. Então, aparecia funcionários do Ministério da Saúde, lobistas, donos de empresa, militares. Que vergonha para as Forças Armadas, excetuando o almirante, o contra-almirante Barra Torres, presidente da Anvisa, que deu um brilhante depoimento com uma seriedade, e ele me impressionou. Eu tinha visto ele assim, muito, muito rapidamente. Não sabia que ele era tão sério, tão competente, né, e tão cioso, e entender toda aquela conjuntura. Vamos pôr o depoimento, o documento do Dr. Dimas Covas também foi excelente, do Instituto Butantan, mas eu queria lembrar, falei, puxa vida, que coisa fantástica, né? E aí foi apresentando coisas terríveis também, né? Que acontecia dentro do Ministério da Saúde. Teve momentos que a gente ria do Cabo Dominguete, mas que país é esse que o Cabo Dominguete, da PM de Minas Gerais, de Alfenas, queria vender vacinas, milhões de vacinas que ele não tinha, ganhar $1 por cada uma, e o CEO da Pfizer não era recebido, o Dominguete foi recebido menos de 24 horas depois daquele happy hour, lá naquela quinta-feira, né, que era no começo da noite, final da tarde, começo da noite, às 15 horas do outro dia ele estava sendo recebido no Ministério da Saúde, algo inacreditável, né? O que as Forças Armadas fizeram, que vergonha, a mácula até pior do que ter participado do governo Bolsonaro, que fizeram no Ministério da Saúde. É pior, é um crime que não vai ser apagado. Ninguém apaga esse crime, para todos sempre vai ser lembrado, né? E a CPI foi apresentando. E também, uma coisa muito importante, o Luiz Ricardo, irmão do deputado Luiz Miranda, quão importante é ter alguém compromissado com o serviço público, que aí uma coisa que eu disse em entrevistados depois do episódio, daquela célebre sessão lá da CPI, a importância da estabilidade do funcionário público, isso é fundamental. O Luiz Ricardo só pôde falar tudo aquilo porque ele tem estabilidade, senão ele seria demitido no dia seguinte. Então, a importância da estabilidade, né? Eu estou dizendo isso porque estão discutindo reforma administrativa e é capaz desses empresários das offshore, sabe? Esses que escondem o dinheiro lá fora, que não pagam impostos aqui, que desprezam da gente, eles têm a cara de pau de vir participar do debate político brasileiro, porque eles são da elite rastaquera, é um pessoal de nível cultural muito baixo, ressentidos, mas tem muito dinheiro. Então, eles querem participar agora. Houve um vazio, e vazio igual no futebol sempre ocupado, né? Aquela crise da década passada, a terrível crise das 4 últimas décadas, a pior foi a segunda década do século XXI, esse pessoal começou a falar e dar palpite sobre tudo. Então, lá nas offshore, eu estou aguardando né, o Tocha, eu quero ver o que eles vão falar, porque eles falavam em reforma administrativa, desse ponto que eu estou falando, né? E davam palpite, precisa acabar com isso, que funcionário isso, público é isso. Quem são eles? Que moral eles têm de falar em reforma tributária administrativa, da Previdência, quando o que eles fazem? Né? Escondendo dinheiro lá fora, não pagando impostos aqui. Né? Então, a cara de pau dessa turma, a cara de pau, e olha, só foram revelados alguns nomes, são muitos, porque são milhões de arquivos que o Pandora Papers, né? Eu quero ver, vão aparecer outros, aguardem que certamente outros aí serão apresentados. Né? Então, quando você vê, então, essa turma toda, a importância, quando eu vi o Luiz Ricardo, da estabilidade, cara. A estabilidade é essencial, que permitiu que ele tivesse aquele ato republicano e de coragem, né, de falar, não, olha, isso daí tá ilegal, olha, sem voz e mostrar as ligações com o Roberto Dias, né, Roberto Dias, né, e depois teria a ligação, segundo ele, com o Ricardo Barros, deputado federal pelo Paraná, que já tinha sido no governo Temer, grande Temer, hein, o mordomo de filme de terror, ele tinha sido ministro da Saúde no governo, justamente no governo Temer. Então, a questão que se coloca aí nesse ponto, né, é que a CPI
CPI foi apresentando. Teve esses atos de coragem, como o de Luiz Ricardo, mas você via tudo aquilo falando, donos de empresas, a tranquilidade, porque eles sabiam que aquela transação que eles estavam querendo fazer de equipamentos, vacina, remédios, etc., insumos de todos os tipos, que as pessoas estavam morrendo, e eles nem aí, eles estavam em troca de dinheiro, e empresas que têm uma continuidade delitiva no Ministério da Saúde, e mesmo assim obtinham financiamento, vendiam, banco que não era banco, né? Tudo, era uma coisa assim horrorosa, tudo ocorrendo isso, né? E a gente aqui, quase que sequestrados por essa quadrilha que fica em Brasília, lendo os ministérios, desviando dinheiro público, né? E numa pandemia. Então, foi apresentado o Brasil que eu não conhecia, um Brasil que eu acho que o Brasil não conhecia, um Brasil cruel, corrupto, totalmente descolado das necessidades nacionais. Agora, tem uma questão que me parece chave nisso tudo, não esquecer. Não esquecer, eu acho que isso é central. Os crimes cometidos na pandemia não podem ser esquecidos. E aí é um compromisso que nós temos que ter. Eu vou bater nessa tecla sempre. E vocês são testemunha disso. Nós temos de bater nessa tecla. Ou seja, não esquecer. Nós temos de fazer que o presidente da República seja acionado. Ele vai sair da presidente da República, ele vai ter sobre ele inúmeros processos, milhares, dezenas de milhares. São 600 mil óbitos. Até o momento, já passamos, inclusive, de 600 mil. Então, vai ter de ser acionado pelos desvios de corrupção, pelos atos cometidos contra a saúde pública. A CPI vai listar crimes, cerca de uma dúzia de crimes do Bolsonaro, mas não só dele. Também de toda a quadrilha que estava no governo e que conestou esse crime, o maior crime da história contra a população brasileira, né? Quem é possível falar de pátria quando matou 600 mil brasileiros? Será que ninguém tem consciência disso? Como esse homem, esse bandido, esse ladrão que está na presidência da República pode falar em pátria se ele matou 600 mil brasileiros? A pátria dele não é aqui, com certeza é um assassino, é um traidor de lesa pátria. Além de traidor, de lesa humanidade, os crimes que esse homem cometeu, mas não só ele, porque ele vocalizou aquilo sistematicamente, mas você tem toda uma estrutura de Estado que corroborou, podia dizer não, como muitos disseram não, né? Falaram, não vou fazer isso é um absurdo, isso viola a ética médica, por exemplo, ou isso viola o que a Organização Mundial de Saúde está falando, isso viola o que os principais especialistas mundiais estão dizendo sobre o assunto, e não fazer aquilo, não conestaram, assim como prefeitos, governadores, políticos em geral, supostos cientistas, grande parte caíram fora do Brasil, né? Aqueles que a CPI apresentou, empresários, aonde está aquele que ria de orelha a orelha, um senhor chamado Wizard, dando risada, 2 vídeos, um que ele ria, que as pessoas morreram 4 mortos, 4, e estavam em casa, e ele, aí um outro vídeo, morreram 20, sabe como? Estavam em casa. Eu nunca vi alguém comemorar a morte. Esse homem caiu fora do Brasil. Está lá nos Estados Unidos, deve estar em Utah. Caiu fora daqui. Nós temos de fazer com que toda essa turma seja processada. Processado, o homem ficou, esse cidadão, esse elemento, ficou 30 dias despachando no Ministério da Saúde, sem ter designado oficialmente no Diário Oficial, sem ter competência. É um negócio absurdo, e as pessoas morrendo. É inacreditável. O Pazuello teve para a cadeia, se tivesse prisão perpétua para ele. Sabe onde ele está? Em Brasília. Sabe como? No hospital de trânsito das Forças Armadas. O hospital de trânsito virou hospital permanente, porque ele mora lá. Ele mora lá. Tem motorista particular, carro particular, carro blindado e ganha R$32 mil por mês. E matou mais de 250 mil pessoas quando foi ministro. E aí? E aí, Brasil? E aí? Nós vamos esquecer? Não! Esse é um problema da história do Brasil. Virar a página e deixar de lado as tragédias. Não, nós temos de aprender com as tragédias para que elas nunca mais ocorram. O Estado Novo, vou pegar um exemplo.
Podia pegar vários. Ditadura do Estado Novo, 10 de novembro de 37 até 29 de outubro de 45. Na verdade, começou 2 anos antes. É novembro de 35, a repressão à rebelião comunista, a intentona comunista. A partir dali, os crimes contra os direitos humanos, nós temos quase uma década. Né? E o que aconteceu? A barbárie. Quando você lê aquela barbárie, a violência, né? Não havia presídios suficientes, se colocavam em navios presídios, né? Fuzilamentos, torturas, assassinatos, desaparecimentos, estupros. Um horror, um horror, um horror, um horror. Né? Aí você vai lendo todo aquele documentário, lembrar o chefe de polícia, Filinto Miller. Sabe como morreu o Filinto Miller? O símbolo daquele período, chefe de polícia do Distrito Federal. O que esse homem fez de crimes? Né? Aí ele acaba, quando o Brasil declara a guerra, ele acaba saindo, né, do governo. Depois teve uma longa vida, morreu como senador, sim, pelo Mato Grosso, lá em Orly, quando caiu aquele avião. Isso, se não me engano, foi em 1973, se não me engano. Estava Agostinho dos Santos, naquele avião e outros. Né? O Filinto Miller, o que aconteceu? Nada. Seguiu a vida depois de 1945, com a redemocratização. Não aconteceu nada. Ficou elas por elas. E todos os criminosos, as barbáries que ocorreram em São Paulo, no Rio de Janeiro, que ocorreu em todos os estados. Inclusive, faltam pesquisas ainda sobre o que foi aquela barbárie do Estado Novo. Né? Tem um pequeno trabalho que eu cito até nesse meu livro que está saindo agora, mas também citei no História das Constituições Brasileiras, que é um negócio terrível, que a toda a legislação que foi criada para legalizar a barbárie da ditadura do Estado Novo. Né? Quantos juízes não contestaram aquilo? Né? Que era uma legislação absurda, o juiz tinha meia hora para dar sentença, era uma coisa, era um verdadeiro absurdo de como funcionava o cotidiano da justiça da época, e as torturas, né? A violência de tudo aquilo, né? De tudo que ocorreu, e os relatos estão aí, basta você acompanhar, tem poucos, o resto você tem de cavar. Né? Claro que a melhor referência, mas nós estamos só no ano de 1936, é o Memórias do Cárcere de Graciliano Ramos. Né? Ele mostra lá os cerca de 10 meses que ele ficou detido, né? E primeiro, quando ele vem de Alagoas, vai para Recife, né? Depois vem ao Rio de Janeiro, depois vai para a Casa de Correção, Ilha Grande, e ele vai mostrando tudo aquilo, como eram os navios abarrotados, tal. E outros relatos que precisa procurar, que estão por aí, né? Que você encontra na imprensa ali depois da queda do Estado Novo. Tem um amplo material, tentou-se, inclusive, realizar uma CPI à época. Sabe quem era o presidente? O pai do general Figueiredo, Euclides Figueiredo, né? Que também foi preso durante a ditadura do Estado Novo, mas acabou não indo à frente aquilo. Isso foi um erro, porque manteve-se aquela estrutura, porque até então a tortura ela estava na Polícia Civil, a tortura política. A ditadura militar é que vai adentrar a tortura aos quartéis das 3 armas, das 3 forças, né? Especialmente do Exército. Mas no Estado Novo ainda estava ali na Polícia Civil. E aquilo não foi feito, aquela denúncia, a sociedade, poucos souberam de tudo aquilo que aconteceu. Vez por outro saía, tem um livro, mas é umas invenções lá do Davi Nasser, Falta alguém em Nuremberg. O Davi Nasser inventava muita história, né? Tem um excelente livro sobre o Davi Nasser, do Macluf Carvalho, sobre o Davi Nasser, a revista O Cruzeiro. Né? O Davi Nasser inventava história, um grande inventor, compositor, viu? Tem letras conhecidas de músicas aí aqui no Brasil, depois vai para no final da vida apoiar o Esquadrão da Morte, é um verdadeiro horror daqueles anos 60 lá no Rio de Janeiro, a Escuderia Lecoq, etc, etc. Mas, para não perder o fio da meada, porque a gente não escapar do que nós estamos dizendo como essencial, é a questão do esquecimento, mas não só do Bolsonaro, de toda a caterva. Então, você no seu município, se alguém agiu mal, denunciar, pressionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, fazer o banzé. No Estado, idem. Na União, idem. Cobrar dos deputados federais, senadores, cobrar dos deputados estaduais, cobrar dos vereadores. Todas as ilegalidades vistas, as ações criminosas têm de ser punidas. Isso é essencial. E isso é que lá na frente vai explicar que não vai ter mais crimes, né? Na medida em que você está
denunciando, e esse crime vai ser punido. É isso que impede que outro crime semelhante a esse seja cometido. Pô, isso nós sabemos dentro da linguagem jurídica, isso se repete, né? Os grandes intérpretes disso, grandes especialistas, quantas vezes, desde grandes clássicos que falam nisso, né? Ou seja, isso é essencial, e esse é um problema do Brasil. O esquecimento. O Ivan Lessa, o grande jornalista do Pasquim, dizia que a cada 15 anos o Brasil esquecia o que aconteceu nos últimos 15. É muito mais do que isso, até ele era um otimista, era porque falecido em Londres e tal. A questão que se coloca, o Brasil esquece a cada 15 dias o que ocorreu nos últimos 15, mas nesse espaço não. Aqui, não. Aqui nós temos que bater nessa tecla, lembrar. É o que nós comentamos outro dia, ontem, salvo engano, né? A questão do Holocausto. Tem que ser lembrado, sim, toda hora. Toda hora tem de lembrar. Tem muitos lugares da Europa, né, que você lembra, mostra os vagões da morte, leva as escolas nos vagões da morte para ver, está vendo esse vagão? Então, os judeus eram levados aqui para os campos de concentração. Tem de lembrar, isso é essencial. E no nosso caso aqui, lembrar da tragédia, lembrar do Bolsonaro, que está passeando durante 5 dias, o vagabundo que não trabalha vai descansar do ócio. É que o ócio cansa, ser ocioso. E o vagabundo fica espalhando o Covid, incentivando a aglomeração, não utilizando máscara, conspirando contra a vacina ainda, falando em cloroquina, o ladrão, o vagabundo corrupto, um assassino. Eu vi até uma matéria aqui sobre o Flávio Tavares, dizendo assim, ele é muito mais um psicopata tal do que um fascista. Pode ser que o Flávio Tavares tem um dos bons livros, Memórias do Esquecimento, né? Que ele tem até razão, mas os crimes cometidos, não é possível que a gente vire essa página e fale, olha, está tudo encerrado, ou vem aquele político que irrita, sabe? Aquele político no sentido rançoso, que fala, eu não faço política pelo retrovisor, né? Olhando para o passado. Né? Essa é a sua metáfora, olha que coisa fantástica. Não, só que ele não faz mesmo, como eu disse outro dia no Jornal da Cultura, porque tem 600 mil cadáveres atrás e não dá para você enxergar. Né? Você fala isso porque não foi você que perdeu seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, né? Seus familiares, seu amigo, seu colega de trabalho. É é uma tragédia que ocorreu nesse país. E nós assistimos tudo isso, né? Essa enorme tragédia, e nada fizemos é exagero. Fizemos muito pouco, mas faremos muito, com uma questão só: não esquecer. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e nós estamos, graças a vocês, com 600 e quase 43 mil inscritos, quase estamos chegando a 644 mil, graças a vocês. Muito obrigado mesmo. Se você gosta do canal do YouTube, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, indique o canal para uma amiga ou um amigo. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Lembro também que nós temos as últimas entrevistas, estão muito boas, com o senador Omar Aziz, senador Fabiano Pontará, tem uma de futebol engraçada lá com o Vampeta, e tem que o doutor Ubiratã Caseta, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, discutindo a PEC 05/21. Lembro a vocês que criamos o clube de membros, seja membro, é só clicar ali, tem todas as informações, é uma coisa muito legal, muito bacana que nós criamos, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um conteúdo exclusivo que a gente vai alimentando durante o mês. Lembro também que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Ia me esquecer, não falei no início, lembrando agora, dá uma olhadinha lá, vocês vão gostar também do Instagram da minha mulher, que é bem bacana, @Letícia de Castro Villa Oficial. Nos encontramos amanhã vai ser um dia bastante agitado, hein? Vamos aguardar que a política volta a agitar o Brasil depois do feriado. Até amanhã.